Eu preciso te contar um segredo obscuro sobre os homens, algo que nós discutimos apenas quando vocês não estão na sala prestando atenção. Nós temos um pavor absoluto daquilo que não conseguimos explicar em uma planilha, em uma estratégia visível ou em um tribunal. Nós somos viciados na ilusão de que temos o controle de todas as variáveis ao nosso redor. E é exatamente por isso que há mais de 2000 anos, o homem mais poderoso de toda a região de Jerusalém cometeu o erro mais estúpido e previsível da história da humanidade. Ele escolheu ouvir a gritaria da multidão e a sua própria lógica política fria, em vez de escutar o sussurro da única pessoa que realmente viu o desastre colossal se aproximando de forma inevitável, a sua própria esposa. Hoje, nós vamos dissecar a anatomia do ego masculino e o radar implacável da intuição feminina. E eu vou te provar que aquela sensação de aperto no peito que você sente, aquele alerta silencioso e visceral que te avisa quando algo está muito errado com uma pessoa ou uma situação, não é histeria e muito menos loucura. Essa sua intuição é a arma mais letal que você possui e representa o maior ponto cego de qualquer homem que comete o erro de se achar invencível. Pense em Pôncio Pilatos por um momento. Não olhe para ele como uma figura distante de um livro religioso, mas sim como um executivo de alto escalão da nossa época, um político preso em um jogo de poder implacável, onde um único erro custaria a sua vida e a sua carreira. Ele representava o maior império do mundo. Ele era a própria personificação do sistema burocrático, da frieza emocional e do cálculo estratégico constante. Para um homem com essa mentalidade estruturada, a realidade só existe se puder ser tocada, medida e perfeitamente controlada. Naquele dia específico, ele estava no meio de um caos absoluto, tentando equilibrar o peso do seu próprio cargo, a fúria das autoridades locais, sedentas por sangue, e o risco iminente de uma rebelião popular que destruiria a sua reputação para sempre. A mente dele estava operando no limite absoluto da racionalidade, pesando cada detalhe, tentando achar uma saída diplomática perfeita para se livrar daquele prisioneiro silencioso sem sujar as próprias mãos. E então, no auge dessa tensão sufocante, no meio do julgamento mais importante da sua trajetória, ele recebe uma interrupção. Não era um relatório de inteligência militar dos seus espiões nas ruas. Não era um conselho tático de um general de guerra. Era apenas um bilhete enviado pela sua mulher. Uma mensagem urgente despachada no meio do dia, implorando para que ele não se envolvesse na condenação daquele homem justo, pois ela havia sofrido imensamente em um sonho por causa dele. Um sonho. Para a mente de um homem focado inteiramente em poder e métricas de sucesso, a palavra sonho soa como um delírio passageiro. Soava como uma fraqueza inaceitável, como uma interrupção emocional inconveniente que ele simplesmente não tinha tempo ou disposição para processar. É exatamente aqui que o roteiro da história humana sempre se repete de forma trágica. E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção, porque eu sei que você já viveu essa mesma dinâmica na sua própria vida. O ego masculino é inteiramente construído sobre a fundação extremamente frágil da arrogância intelectual. Nós somos moldados desde a infância para acreditar que o que nós pensamos é a verdade absoluta e que o que vocês, mulheres, sentem é apenas puro exagero. Acontece que a intuição feminina é uma ferramenta de sobrevivência lapidada por milhares de anos de evolução. Enquanto os homens estavam historicamente distraídos, brigando fisicamente por territórios e provando quem era o mais forte, o cérebro feminino evoluiu de forma brilhante para ler o ambiente de maneira silenciosa, decodificar microexpressões faciais quase invisíveis, captar aquilo que não é dito em voz alta e perceber a mudança na energia de uma sala antes que qualquer conflito aconteça.
Esse radar apurado não é nenhum tipo de mágica ou misticismo barato. É uma inteligência de altíssima precisão que processa ameaças em uma velocidade que a nossa lógica lenta e quadrada simplesmente não consegue acompanhar ou compreender. A esposa de Pilatos não precisou ler as extensas leis de Roma ou ouvir os relatos das falsas testemunhas no tribunal para saber a verdade. O corpo dela, o instinto mais profundo dela, capturou de imediato o peso da injustiça e a sombra sombria da tragédia que estava prestes a engolir o marido e marcar a história. Ela sentiu o cheiro da ruína antes que o primeiro prego fosse batido. E o que ele fez diante disso? O que quase todo homem faz quando é confrontado com a intuição cortante e certeira de uma mulher. Ele a ignorou completamente. Ele, na sua arrogância estruturada, achou que sabia muito mais do que ela. Quantas vezes você já se sentou ao lado de um homem, seja um namorado que você amava, um marido com quem você divide a vida, um chefe arrogante ou um sócio no trabalho, e disse olhando nos olhos dele para não confiar em determinada pessoa que acabou de entrar na roda? Quantas vezes você olhou para uma situação de negócios ou de amizade que parecia perfeita na teoria, mas o seu estômago revirou de imediato e você avisou em voz alta que aquilo ia terminar em um desastre total? E qual foi a resposta condescendente que você ouviu em retorno? Você, com toda certeza, já foi chamada de louca em algum momento da sua vida. Foi chamada de paranoica, de mulher insegura, de excessivamente dramática. Eles sorriem com aquela confiança cega e irritante, balançando a cabeça como se você fosse uma criança ingênua que não entende como as engrenagens do mundo real funcionam. Eles dizem de forma mansa para você relaxar. Afirmam categoricamente que você está apenas vendo coisas onde não existe perigo nenhum. Eles fazem isso porque, para validar a urgência da sua intuição, um homem precisaria primeiro admitir que o controle absoluto que ele acha que tem é uma mera ilusão e que você possui uma visão estratégica infinitamente superior à dele naquele exato momento de crise. E o ego masculino, inflado e cego, simplesmente não permite que isso aconteça de forma pacífica. Pôncio Pilatos lavou as próprias mãos naquela bacia de água suja, porque é exatamente isso que a covardia masculina, quando disfarçada de pragmatismo político, costuma fazer. Ele preferiu entregar um homem para ser destruído a enfrentar a fúria irracional da multidão, acreditando genuinamente que um pouco de água limparia a sua responsabilidade e o isentaria da culpa. Ele tentou até o último segundo ser o estrategista brilhante e intocável, mas o universo não costuma perdoar quem ignora os avisos silenciosos. A ruína total e absoluta de Pilatos não começou no momento da crucificação, mas sim no milissegundo exato em que ele ignorou o bilhete e decidiu que o instinto certeiro da sua esposa era inferior à sua lógica política fracassada. Você consegue perceber o peso psicológico e sombrio de toda essa dinâmica que permeia a sociedade até os dias de hoje? A mulher é frequentemente e injustamente colocada na posição torturante daquela figura da mitologia que podia prever as tragédias futuras, mas carregava a maldição de nunca ser ouvida por ninguém. A esposa do governador romano assistiu, muito provavelmente das sombras e à distância, a tragédia completa se desenrolar passo a passo, exatamente da forma como as sombras angustiantes do seu pesadelo haviam desenhado na madrugada anterior. Ela viu o marido dela ceder à pressão externa, viu a covardia falar mais alto, viu o império supostamente invencível se curvar de forma patética ao barulho de uma multidão manipulada. E eu te pergunto agora, de forma muito direta, como é carregar nas costas o peso massacrante de saber qual é a verdade, de ver o abismo logo ali na frente, enquanto quem está segurando o volante caminha sorrindo de olhos fechados em direção à queda?
Muitas de vocês carregam esse exato cansaço crônico e silencioso nos ombros todos os dias. É o esgotamento brutal de tentar salvar homens adultos dos seus próprios buracos cegos. Vocês gastam uma energia mental e emocional gigantesca tentando alertá-los incansavelmente, tentando desviar a rota de colisão de relacionamentos que já nascem falidos, de amizades que são claramente falsas, de negócios mal estruturados e de decisões puramente destrutivas que nascem do ego inflado. E a resposta que vocês recebem de volta é quase sempre o mesmo silêncio teimoso de quem não quer ouvir. A mesma recusa arrogante de quem acha que sabe de tudo. Então, vem aquele silêncio constrangedor que se instala depois que o desastre finalmente e inevitavelmente acontece. E o homem volta para você, derrotado, com os cacos do erro nas mãos, murmurando baixinho que no fim das contas você realmente tinha toda a razão. Mas a que custo profundo essa validação tardia chega até você? O orgulho dele sobreviveu tempo suficiente apenas para destruir o que estava construído ao redor. E a sua intuição afiadíssima serviu apenas como um grito sufocado no meio de uma tempestade de vaidade. É absolutamente essencial que você compreenda, a partir de agora, que a sua percepção aguçada não é um defeito de fábrica ou um descontrole emocional. Essa sua capacidade natural de ler as entrelinhas obscuras do comportamento humano, de sentir a falsidade escondida no sorriso ensaiado de uma pessoa perigosa que acabou de entrar no seu círculo, de prever a queda iminente de uma estratégia baseada puramente na vontade cega de um homem de provar o próprio valor, isso é poder puro e destilado. É um instinto primal de proteção que não pode ser silenciado. Quando a esposa de Pilatos decide enviar aquele mensageiro atravessando o palácio, ela está, em um ato de coragem silenciosa, tentando romper a bolha densa de isolamento e prepotência que o cargo criou ao redor da mente do marido. O problema naquele dia histórico nunca foi a clareza cortante da mensagem que ela mandou. O problema trágico e real sempre foi a surdez programada do homem que recebeu o aviso. Pare de duvidar da sua própria mente toda vez que um homem tentar invalidar o que você sente nas suas entranhas. Pare de pedir desculpas constantes por ser capaz de perceber o abismo que eles são orgulhosos demais para enxergar de longe. Toda vez que você engole a sua percepção apurada apenas para não ferir a sensibilidade do ego de um parceiro ou de um chefe, você está se diminuindo para caber em uma narrativa limitada onde você inevitavelmente vai afundar e pagar o preço junto com ele. O sangue daquela covardia manchou as mãos dele para sempre, mas ela teve que conviver amargamente com o peso da queda e a frustração de não ter sido ouvida. Mas conhecendo a fundo a mente masculina e vendo a tragédia se formar com tanta clareza no horizonte, será que apenas enviar um bilhete de aviso, lavar as próprias mãos e recuar de forma passiva para observar as sombras foi o suficiente? Ou o verdadeiro poder estratégico exige que você tome a frente da batalha e assuma o controle quando a covardia paralisa quem deveria agir de forma corajosa? A resposta nua e crua é que não. Um simples pedaço de papel rabiscado nunca foi e nunca será o suficiente. Quando a covardia congela as pernas de quem deveria proteger as fronteiras da sua vida, recuar para as sombras não é um ato de nobreza, paciência ou sabedoria. É um ato de pura cumplicidade com o fracasso. A esposa do governador romano cometeu o erro tático mais fatal e destrutivo que uma mulher dona de uma mente brilhante pode cometer. Ela terceirizou o próprio poder. Ela teve a visão clara na madrugada. Ela dominou o cenário inteiro dentro da sua própria cabeça. Ela sabia de forma cristalina qual seria o resultado exato daquela equação mortal. Mas na hora decisiva,
No segundo em que o relógio exigia uma postura firme, ela preferiu entregar o destino de toda a história nas mãos trêmulas de um homem acovardado pelo sistema. Ela escolheu ser apenas a conselheira oculta, a voz fantasma que sussurra nos corredores de pedra do palácio, em vez de descer os degraus, entrar de cabeça erguida naquele tribunal corrompido e exigir em voz alta que a loucura fosse interrompida imediatamente. E é exatamente aqui que nós precisamos ter uma conversa muito séria, profunda e desconfortável sobre a forma como você tem conduzido as rédeas da sua própria trajetória. Ter um instinto extremamente afiado não serve para absolutamente nada se você não carrega no peito a coragem brutal de agir de acordo com ele. A intuição sem a ação é apenas uma ansiedade glorificada. Muitas mulheres modernas vivem presas diariamente nessa mesma armadilha emocional silenciosa. Vocês enxergam a traição muito antes do primeiro olhar ser trocado. Vocês percebem a falência de um negócio antes mesmo de o dinheiro acabar na conta. Vocês leem o caráter podre de uma pessoa mascarada antes que ela termine de dar um sorriso. Mas na hora de agir, o que vocês fazem na imensa maioria das vezes? Vocês recuam, vocês mandam um recado indireto, vocês dão uma dica muito sutil, na esperança de que o outro entenda o enigma. Vocês fazem um comentário baixo no meio do jantar para não gerar briga. Vocês entregam a decisão final nas mãos de parceiros afetivos, de chefes incompetentes ou de familiares que não possuem sequer 1/3 da clareza mental que vocês têm, apenas para evitar o desconforto de um confronto direto e não serem chamadas de autoritárias ou difíceis de lidar. E quando o navio, de forma previsível e inevitável, bate no gelo e afunda, vocês afundam abraçadas junto com o desastre, segurando a triste consolação mental de que pelo menos vocês tinham avisado que a água estava entrando. Consolo não constrói impérios e ter razão depois que a casa caiu não paga o preço do trauma. A sua percepção de mundo não foi dada a você para ser um enfeite ou um truque para impressionar os outros. Ela é um comando de guerra. Se o homem ao seu lado está cego pelo próprio ego e não consegue enxergar a armadilha a um palmo do rosto, se o sistema ao seu redor está prestes a desmoronar por pura incompetência das pessoas que se acham líderes, você não pode se dar ao luxo de ficar mandando bilhetes pedindo por favor. Você precisa assumir o volante da situação e arrancar a direção das mãos de quem está dormindo. O verdadeiro poder estratégico exige que você suporte o peso gigantesco de ser vista como a vilã da história por alguns minutos, para não acabar sendo a vítima humilhada da história pelo resto da vida. Pare de pensar em como a mulher daquele governador agiu e comece a pensar em como ela deveria ter agido. Se ela tivesse ignorado todos os protocolos sociais da época, se ela tivesse atropelado os guardas, invadido aquele julgamento e confrontado o marido na frente da multidão furiosa, o mundo inteiro poderia ter seguido um rumo completamente diferente. Ela tinha o peso de Roma por trás do nome dela, ela tinha a verdade queimando na sua mente, mas ela escolheu usar apenas um pouco de tinta e fugir da linha de frente. Ela quis ficar limpa e protegida longe do caos e acabou sujando o próprio espírito com o peso de uma omissão covarde. Nós somos ensinados culturalmente que a mulher deve ser o porto seguro, a retaguarda que apoia e organiza tudo enquanto as coisas desabam, a figura passiva que orienta com carinho e espera o tempo resolver. Essa é a maior mentira já contada para manter pessoas com mentes geniais presas na arquibancada da vida. Quando você percebe que a pessoa que está com a espada na mão não tem força para dar o golpe necessário para salvar o que importa, a sua obrigação instintiva não é rezar ou torcer por ele. A sua obrigação é tomar a espada e fazer o que precisa ser feito.
O preço de ficar calada e apenas observar as sombras sempre será infinitamente mais alto do que o preço de comprar uma briga para corrigir a rota. Pense na quantidade de energia mental e física que você já gastou recolhendo os cacos de decisões estúpidas que outras pessoas tomaram. Decisões que você tentou impedir com conversas mansas e indiretas. Pense nas noites sem dormir porque você sabia que a tragédia ia acontecer. Mas você não quis parecer controladora ou agressiva aos olhos alheios. Essa postura pacífica tem destruído a sua paz muito mais do que qualquer guerra aberta jamais destruiria. A partir de hoje, rasgue todos os seus bilhetes silenciosos. Pare imediatamente de tentar convencer quem está surdo por vaidade ou paralisado por medo. Se o seu radar interno apita que o caminho é fatal, você não pede permissão ou desculpas para mudar a rota. Você vira o leme com força e assume a responsabilidade pela manobra. Deixe que eles fiquem bravos no início. Deixe que eles reclamem da sua atitude firme. Deixe que eles digam pelas costas que você mudou e está difícil de suportar. É 1000 vezes preferível ser duramente temida, criticada e profundamente respeitada por tomar a frente de uma batalha difícil, do que ser eternamente esquecida como a mulher gentil que sabia a resposta para tudo, mas nunca fez absolutamente nada para salvar a si mesma. A sua mente afiada é a sua bússola de sobrevivência, mas a sua ação implacável é o único motor que realmente move esse barco para fora da tempestade. Assuma de uma vez por todas o seu lugar de autoridade na sua própria vida e nunca mais cometa o erro de delegar a sua intuição a quem não tem força de caráter para usá-la. Se essa mensagem bateu forte aí dentro do seu peito e destravou a sua mente para sempre, deixe o seu like aqui embaixo agora mesmo. Inscreva-se neste canal para não perder nenhuma análise psicológica e estratégica profunda como essa. E comenta aqui embaixo qual foi a vez em que você mandou um bilhete de aviso, foi totalmente ignorada e viu tudo desmoronar logo em seguida. E não vá embora ainda. Clica nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para assistir a mais um conteúdo impactante que vai transformar completamente a sua visão de mundo e as suas atitudes.